CDL Uberlândia. O melhor negócio para você e sua empresa. Bom, vamos passar para a próxima. A gente está falando muito na questão de distribuição de impostos, né? Não, sim, é porque eu vou dar um gancho para a próxima pergunta. É importante, sim. Mas eu vejo que a máquina pública também tem uma má distribuição. A gente já falou disso na primeira pergunta, a questão da própria secretaria, da quantidade de secretarias. Você frisou bem da necessidade de diminuir isso. E eu passo também para o poder legislativo, né? A Câmara Municipal, por exemplo, tem 27 vereadores, com 15 assessores cada um e verba indenizatória individual. E o custo de um legislativo também é muito alto e muitas vezes desnecessário. Este ano as despesas da Câmara Municipal vão ultrapassar 27 milhões de reais. O volume de funcionários, 512. A maioria da população defende a diminuição dos vereadores, do número de vereadores e o enxugamento dos assessores. Então, a pergunta é o seguinte, Alexandre, já que a gente está falando tanto nessas coisas que precisam melhorar, nessa questão de distribuição de impostos, nessas políticas voltadas para a comunidade, em cada setor, em cada região, o exemplo tem que vir também do poder público. O que o senhor pensa a respeito? Eu sei que a Câmara é uma coisa separada, mas é... do ponto de vista pessoal. Aí é uma visão que eu, Alexandre Andrade, tenho. Primeiro, eu fui o único candidato a prefeito que teve a humildade de ligar para o Movimento Brasil Livre, de ligar para o Vem Pra Rua, que tem uma pauta muito grande nessa questão. Nós nos reunimos sábado, não dei divulgação a isso, e assinei, como pessoa física, está lá meu nome, está meu CPF, dentro das pautas de reivindicação colocadas pelo Movimento Brasil Livre. Diminuir o salário de 15 mil para R$ 9.200, diminuir de 15 para 5 assessores, aumentar de 10 para 12 sessões mensais, que as sessões sejam noturnas. Então, tem lá, são 6 pontos importantes que eu, Alexandre, pessoa física, assinei, porque eu entendo que é importante. Mas não se iludam. A questão do repasse do Executivo para o Legislativo também está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que ser mudado lá em cima, que é 3% da receita tributária própria. Então, de todo jeito, o Executivo tem que fazer esse repasse para o Legislativo, mesmo que ele fique mais barato, mais enxuto, e depois contar com a boa vontade da devolução. Então, eu, particularmente, eu sou a favor. Ótimo, porque esse outro lado que você falou, que existe um percentual que é destinado à Câmara, isso não significa que o dinheiro vai ser usado para pagar vereador a mais ou para pagar assessor. A Câmara tem que receber esse 3% aí de repasse do Executivo. Entendeu? Aí é questão de postura. E outra coisa importante que a gente sempre defende, que a população se posicione sobre isso, porque se deixar na mão dos políticos, eles vão legislar em causa própria. 25 mil assinaturas. Eles vão legislar em causa própria. Aí eu acho assim, todos nós levantamos essa bandeira, né, de que as coisas têm que ser realmente enxugadas e práticas, porque máquina pública ela não gera recursos, ela só usa. Pois é, e aproveitando o gancho do Cícero, Alexandre, a questão que você falou só agora... Demais, né? A questão da causa própria, né? Aí eu já te emendo com outra pergunta, né? Hoje em dia, não só em Uberlândia, mas no Brasil como um todo, a gente vê muitas questões partidárias. Hoje em dia já não se tem aquela união, é interesse próprio, é interesse de partido, é um colocando um cargo por causa de um partido, dividindo esse bolo entre as uniões que existem durante as campanhas eleitorais, isso de uma forma federal, estadual e municipal. E aí eu te pergunto também, a gente falou da questão dos vereadores, e durante um debate, não me recordo se foi debate, na entrevista, não me recordo se foi com o Gilmar ou com o Odelmo, surgiu essa questão também, e eu faço para você também. Hoje em dia, por exemplo, nós temos na Câmara Municipal a maioria que tem de um partido são 3 vereadores. Então, tem muitos partidos e acaba não tendo uma união na hora de defender um projeto interessante para a população, vira aquela questão de briga de egos, o que isso vai me interessar, o que vai interessar para o partido. Eu te pergunto isso dentro do Executivo. Por exemplo, se caso o senhor for eleito, vai existir essa divisão tão grande entre partidos, os que te apoiam, e acaba, dessa forma, a principal coisa que é a autonomia do prefeito, que foi eleito pela sociedade, não os secretários, que talvez a sociedade nem venha a conhecer. Primeira questão. Eu sei que vocês já perceberam que a política em Uberlândia, ela não virou uma briga partidária, não. Ela acabou virando, foi uma guerra de torcida mesmo. Está muito igual cidade pequena. Cidade pequena que é assim, tem a política da cor,
ou é o PMDB contra o PDS, etc., eles estão tentando fazer isso com a política de Uberlândia também. Hoje eles estão travando uma guerra particular entre eles, uma guerra de vaidade de quem fez mais, e isso acaba descambando também no Legislativo, que tem representatividade e ligação com esses dois grupos. Eu tenho advogado a favor da tese que, em passada eleição, a gente vai guardar a bandeira no armário, o broche na gaveta, criar o partido de Uberlândia e convidar as melhores cabeças da cidade a ocupar os cargos. Eu fiz um compromisso, Cícero, e eu posso estender a CDL, eu fiz um compromisso com os conselhos municipais, porque eu também tive a humildade de procurar os presidentes dos conselhos municipais, de dizer que todo o nosso secretariado, o nome vai passar, não vai ser lista tríplice, nada disso, mas vai passar por um crivo prévio das entidades da área. E isso é muito Me explica uma coisa que é para todos entenderem aqui. O que você entende para o Conselho Municipal? Qual deles? Não sei. Eu estou perguntando. Não, porque tem os conselhos que são obrigatórios. Tem os conselhos deliberativos e tem os conselhos consultivos. Hoje, na boa, na prática, hoje os conselhos não passam de engodo. Não passam de engodo porque ele é falsamente tripartite, quando, na verdade, o poder público ele sempre acaba tendo a maioria das cadeiras e as discussões lá é para inglês ver, é chancela para inglês ver. Porque o que ele quis, a pergunta que ele talvez tenha formulado, o cunho dela é um pouco diferente. Quando um prefeito é eleito, normalmente ele tem que fazer coligações, que é o mal brasileiro hoje. Você tem 35 partidos aí, isso é um absurdo. E esses 35 partidos, na maioria deles, são micro, e eles não têm como sobreviver a não ser se coligando. Então, no final, você se coliga com vários partidos e faz uma divisão, né, da prefeitura. Então, quando o prefeito entra, ele fala assim, a Secretaria, por exemplo, de Serviços Urbanos é do partido tal, a do outro é essa, a do outro é essa, a do outro é essa. E, ao final, o prefeito não manda em nenhuma, porque aquele ali é igual um curral, né? Ali é como se fosse assim, porteira fechada, mando eu lá dentro, etc. Para um gestor, é péssimo, porque você não manda naquilo. Então, ao final, o prejuízo é para a população. Que é isso, é o foco. Concordo. Entendeu? Sim. E essa história de, às vezes, você buscar conselhos, porque, para mim, eu já vejo isso há muito tempo, às vezes você tem um conselho que o sujeito fala que ele é o conselho daquela área. Vamos supor um exemplo. Conselhos de bairros, né? Então, o sujeito fala assim, eu sou da associação de bairro ali do tal. Aqui no meu bairro, aqui, que é Oswaldo Martins... É o Ceará. Pois é. Aí um dia eu fui na prefeitura, cheguei lá, esse pessoal estava sentado. Aí eles disseram assim, eles são os responsáveis pela associação de bairro, do bairro tal e tal. Aí eu olhei e falei, qual bairro? Aí ele falou, bairro tal e tal. Eu falei, mas eu moro lá, o meu tio mora lá, minha tia... Ninguém sabe que tem isso. Nunca viu. Ou seja, o sujeito vai lá no cartório, registra e coloca lá 20 pessoas como sendo essa associação. E os 4.000 moradores do bairro, por exemplo, nem sabem que existe. E ele fala grosso como se fosse o dono da história. Aí você vai lá, consulta ele e fala, vamos entregar aqui essa secretaria ou esse setor para alguém que vocês aprovem. Mas quem está aprovando não tem profundidade. Então, tem que mudar os critérios para que nós tenhamos uma cidade mais fácil de ser gerida e que represente realmente a população. Concordo, Cícero, é importante. Mas, no caso dos conselhos, você pega o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho do Idoso, nós fizemos o compromisso de que as peças orçamentárias, e é o compromisso que a gente faz com a CDL também, seja analisado anteriormente por todos. Porque não adianta, se você não chamar 3 meses antes, pelo menos, as entidades, para discutir o PPA, depois para discutir LDO, depois a LOA, porque hoje é para inglês ver também. Faz a reunião por mera formalidade para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e aí acaba que o prefeito chama tudo com ele, tudo para ele. Nós temos que acabar com o regime de beijamão e a prefeitura ela tem que ser mais proativa nos relacionamentos, a começar pela construção da própria peça orçamentária, que às vezes é lá que dá para dar a trava desse crescimento dos mais de 50% alocado na saúde e na educação. Associe sua empresa ao sucesso. CDL Uberlândia.